Muito bem. Vamos então elevar nossos pensamentos, Divino Mestre Jesus. Nós agradecemos pela oportunidade. Pedimos o amparo, a inspiração, a proteção para o nosso trabalho, para a nossa sala, a partir desse momento em que já nos conectamos com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para a jornada de trabalho virtual desta noite, que nós possamos alcançar os objetivos programados pela espiritualidade amiga para as atividades a partir de agora, com os nossos estudos, que já são uma preparação para a tarefa mais importante da noite. Que nós possamos, como sempre pedimos a Ti, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, em termos de assimilação, em termos de irradiação, daquele duplo trabalho de captar e irradiar, para que os objetivos sejam proveitosos e propositivos e alcancemos aquela eficiência esperada. As tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia, nos envolvam a todos. Eu vou já projetar a tela de hoje aqui, Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 em diante. E vamos então fazer a leitura do texto de hoje. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, nós vamos hoje trabalhar o versículo 9 em diante. Então, vamos lá. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Nós já temos trabalhado aí já os dois primeiros anjos que antecederam, que naquele entendimento que nós trazemos sempre para o mundo interior, atividade do mundo interior, o primeiro anjo é a informação, o segundo a formação, e o objetivo é o terceiro, que é a transformação. O primeiro anjo, a informação, evidentemente que a informação, ela chega para nós por intermédio de um revelador. Um revelador que é aquele irmão nosso que tem aquela função, aquele trabalho de nos convidar, nos despertar para a
formação de uma nova mentalidade. Então, esse primeiro anjo, o da informação, chega por intermédio de alguém, a quem, para que nós possamos acatar o convite, abrir o coração para a ideia, é preciso de dedicar a afeição, o interesse, a simpatia, porque se não houver a afeição inicial pela ideia que é trazida, a boa vontade, por exemplo, podemos trabalhar também em termos de boa vontade, nós vamos cortar de cara essa nova ideia e nós vamos fazer aquele trabalho que simbolizado em Gênesis pelo assassinato do Abel por parte do Caim que temos estudado. Quando nós não cortamos inicialmente a proposição, nós matamos aquele elemento, simbolicamente falando, matamos na nossa intimidade. Não matamos o elemento, matamos a semeadura na nossa intimidade, aí nós vamos aguardar um novo chamado. Por isso é que muitos são chamados pela dor, porque em outra oportunidade foram chamados de forma amorosa ou suave e não concordaram, não aderiram. Então foi preciso um movimento mais enfático por parte da espiritualidade amiga para que o convite seja aceito. Então o terceiro anjo é o objetivo, é a transformação, que é o resultado da adoção da informação, a formação no laboratório experimental da vida, que vai desaguar o processo, o esforço vai desaguar na transformação dos sentimentos, que é o indicativo da mudança. Por isso que a mudança intelectual ela não tem profundidade, e o elemento que só busca um entendimento intelectual sem a vivência, ele, na próxima existência, ele pode acreditar em outro tipo de ideia, que é o símbolo do aquilo que parece ter lhe será tirado. E quando Jesus, no Evangelho de Lucas, vai dizer, né? Aquele que tem, que parece ter, vai lhe ser tirado. O que parece que tem alguma posse espiritual é o que só aborda o assunto intelectivamente e não se esforça pela vivência da filosofia nova, adotada perifericamente no plano intelectual. Porque enquanto está no plano intelectual, é um assunto periférico. Pode mudar, ele pode conhecer uma outra pessoa que traz uma outra ideia e ele balança, começa a ter dúvida, muda. Então, é o símbolo. Nós aqui falamos da mulher samaritana no poço que teve 5 maridos e o atual ainda não era marido, então quer dizer, 6. Essas oscilações mentais, as buscas por sistemas. As pessoas ficam buscando sistemas, não desenvolvem a fidelidade à proposta adotada, porque querem uma mudança, querem um resultado, porque nós estamos acostumados no capitalismo a comprar o resultado. Então nós costumamos abordar da mesma forma as buscas espirituais. Queremos um resultado imediato. Então, como o elemento não encontra o resultado imediato, já estou lá, tem 5 reuniões, não resolveu nada, ele vai e parte para outra. De acordo? É um trabalho, é um esforço.
Desenvolvendo fidelidade, até porque nós já falamos aqui no versículo anterior da prostituição, que é a falta de fidelidade, a adulteração. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz. Nós já temos falado muito dessa grande voz, que é o terceiro anjo, evidentemente, que define o estado transformado. Obviamente que essa transformação ela vai se expressar pela grande voz, pensamentos, palavras, atitudes e ações. Grande voz. O todo, a completude da expressão verbal do indivíduo. Então, a expressão verbalizada por todos os meios de exteriorização do indivíduo. Em pensamentos, palavras, atitudes e ações, e nessa equação o sentimento está embutido naturalmente. Que é o sinal aí, que é o que vai trazer o sentimento renovado, consequentemente, com a constatação da harmonia, da serenidade, da paz do espírito, mesmo numa sociedade complexa, é que vai ser o sinal da eficiência no processo de transformação. Sinal da eficiência, tá? Que vai sendo engrandecido ao longo do tempo. Seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Veja bem, interessante, ó. Nós aqui falamos de uma grande voz, certo? Que se expressa por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, aqui nós temos aí, ó, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, completude do processo. Completude, tá? Porque se nós expressamos a renovação moral por essa equação, pensamentos, palavras, atitudes e ações, os adoradores da besta também exteriorizam da mesma forma. E se alguém adorar a besta é concretização, certo, meus amigos? A besta é a concretização. O dragão é o irradiador da onda mental criadora complexa, filosofia complexa, materialismo e as suas ramificações, por exemplo, o materialismo com todas as suas implicações, irradiação filosófica do dragão, e a besta é a imagem concreta. A besta está para o dragão como o cordeiro está para Deus. A analogia é essa, tá? A besta está para o dragão como o cordeiro está para Deus. Se alguém adorar a besta, então vejam bem, a Babilônia, caiu Babilônia, lembra-se do versículo 8? Ela foi edificada pelos exilados. A Babilônia foi edificada pelos exilados. Ela não foi edificada pelos espíritos que vinham evoluindo na Terra, porque eles não tinham capacidade nem intelectual e nem operacional para elaborar a Babilônia. Então, a Babilônia, que depois se engrandeceu em Roma, é construção de exilado, transmigrado. Que veio de um outro mundo, já tinha as ideias já sedimentadas e foram irradiaram-se. E as ideias irradiaram, concretizaram aí nas civilizações. A Babilônia é um símbolo. Como caiu a Babilônia, se alguém adorar a besta, ou seja, se os espíritos da Terra, por sua vez, entrarem nesse sistema, e esses serão os transmigrados futuros, que é o processo que hoje está se efetivando.
a transmigração, a separação do joio do trigo, do que temos tido grandes informações aí em várias frentes, que está sendo operada com grande ênfase. As regiões espirituais estão sendo saneadas, estão sendo reformuladas, como nós temos visto aí na nossa reunião, inclusive. Se os da Terra repetirem, como estão repetindo, porque isso aqui foi uma profecia lançada no tempo, 2000 anos atrás. E como os espíritos da Terra estão repetindo, por isso, eles também serão transmigrados. Porque a Terra não tem mais espaço, tempo, não tem mais espaço e não tem mais tempo para os recalcitrantes, que serão os novos Adão e Eva, Caim e Abel, simbolicamente falando, dos outros orbes, porque toda a massa dos espíritos da Terra que está sendo transmigrada, ela não vai reencarnar em apenas um globo, amigos. São alguns orbes, tá? Assim como de Capela para... Todos os transmigrados de Capela não vieram para a Terra, eles foram distribuídos. Emmanuel vai dizer que vieram para cá alguns milhões, certo? A nossa cota possível de ser absorvida pela humanidade de 40 mil anos atrás, cujo número era muito inferior ao que temos hoje. 40 mil anos atrás, qual era o número dos habitantes da Terra? Talvez não chegasse a 1 milhão. Talvez não chegasse a 1 milhão, né? Então, você não pode colocar 1 bilhão de espíritos na psicosfera de um orbe que tenha ele 1 milhão de encarnados humanos. A fila para reencarnar ia ser muito longa. Então, o processo nós ainda carecemos de mais informações sobre isso, evidentemente, mas a lógica, até a lógica matemática, não é? Por exemplo, nós sabemos que aqui na Terra nós tínhamos, né? Na década de 70, 80, falava-se em 3 para 1, ou seja, 20, Emmanuel dizia que 24 bilhões de espíritos. Então, nós temos hoje 8 bilhões, então 3 para 1. Né? A proporção tem que ser nessa base, para ter um tempo de reencarnar com tranquilidade. De acordo, amigos? Comentários aí? Se alguém adorar a besta. Então, a adoração é o primeiro movimento intelectual. Ah, gostei dessa ideia. Essa ideia é interessante. É boa. Então, o elemento começa a adorar. O que é o adorar aí? Vamos tirar o aspecto místico, amigos. Quando falamos em lei de adoração, estamos falando em amor aplicado. Que é a simpatia, que é a afeição, que é a afinidade. Aí nós vamos desenvolvendo e vamos investindo naquela ideia. O símbolo é a adoração. Então nós passamos a ser seguidores, propagandistas, profetas. Nós vamos, então, fazer sacrifício para aquela nova divindade. Que é o emprego do tempo, o emprego do recurso financeiro, para nos aplicar naquela atividade. Lei de adoração natural, amigos. Por isso é que tem elementos que até matam por causa do time de futebol. Porque o time de futebol é o Deus em torno do qual eles gravitam. É o amor aplicado, tá, gente? Quando o Kardec fala que
da lei de adoração natural é nesse sentido, é o amor aplicado, a afeição aplicada. Senão nós ficamos no campo místico, achando que tem Deus de um lado, o dragão do outro, nós vamos ficar adorando. Não, é o sistema natural, amigos. Adoração natural. Aí o elemento adora o dinheiro, adora o automóvel, adora várias coisas. Mesmo sistema. E ele passa a sacrificar, fazer sacrifício para aquele Deus que é do tempo. Não é? E vai por aí. Ficou clara essa ideia? Porque nós estamos trabalhando aqui para desenvolver a religião natural. Que é sair da adoração natural da matéria e entrar na adoração natural dos valores do espírito. Bondade humana, mentalidade renovada, respeito pela humanidade, humanismo qualificado. Nós estamos trabalhando para isso, é para criar aqui um sistema de seguidores cegos, que vão seguir um guru e seguir à risca as suas determinações. Não, o objetivo aqui, obviamente que o meu objetivo não é esse, nem era de Kardec. Certo, amigos? Infelizmente, esse processo se repete. Ele se repete. E a doutrina espírita, em grande medida, se tornou um novo sistema de adoração nos modelos antigos, arcaicos, que o espiritismo veio combater para alavancar o progresso intelecto e moral das criaturas, para que a Terra seja um mundo superior um dia. Mundo superior é mundo do bem-estar material, amplamente, um bem-estar material amplo. Então vamos lá. Alguém adorava esta aí a sua imagem. Lembram-se de Gênesis? E criou Deus o homem, e disse Deus: façamos o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejam que interessante. Deus não é um só, não é único, onipotente. Então, por que o verbo é façamos? Nós aprendemos, a doutrina espírita nos ajuda. 536b, Deus não exerce ação direta na matéria. Então, se Deus não exerce ação direta na matéria, não é Deus quem faz. Quem faz somos nós, os filhos. Então, por isso que façamos, porque quem determina o plano da obra é Deus, com suas leis. As suas leis representam a arquitetura, a engenharia a ser seguida. E nós vamos, então, construir de acordo com esse plano. Não tem escapatória. Alguém até pode tentar, aí, se quiser, criar um universo próprio aí para criar suas leis, mas não vai conseguir, não. Vai ficar aí dando murro em ponta de faca pelo milênio lá fora, como tem muitos espíritos que assim fazem. Eles querem derrotar Deus. Transformar o mundo num reduto particular para que aqui eles imperem. Esqueçam, podem esquecer. E aqui eu estou falando para a comunidade desencarnada que nos ouve. Pode esquecer, porque isso não é possível. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Então, a imagem é de Deus. A semelhança de quem? Aí, a semelhança é dos co-criadores, amigos. Alguém aqui pode se dizer que é semelhante a Deus?
Tem alguém aí que levanta o dedo para dizer que é semelhante a Deus? Façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a imagem de Deus, tanto é que Paulo define que Jesus é a mais perfeita imagem de Deus. Lembra-se? Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua... Como Deus não exerce a ação direta na matéria, como se não bastasse o universo em si mesmo, vamos aqui abstrair do universo, tá? Nós vemos aí, aqui atrás de mim, vocês estão vendo aí, ó, essa imagem. Essa imagem atrás de mim aí, cada ponto desse aí não é uma estrela. Cada ponto desse é uma galáxia com bilhões, centenas de bilhões de estrelas. É apenas um pequeno quadrante aí do espaço que o Hubble conseguiu fotografar. Pequeno quadrante, tá? O Hubble já visualizou 2 trilhões de galáxias. É o limite da nossa visão. Então, como se não bastasse toda essa glória aí, mas a legítima glória de Deus, ela é o amor puro, expresso pelos filhos. Então, por isso que Jesus é o resplendor da sua glória. Então, quem vai demonstrar a glória divina no seu maior resplendor, somos nós um dia. E Jesus é o paradigma, é o modelo, que já expressa para nós essa glória e veio nos convidar amorosamente a seguir esse plano. Mas aí, para seguirmos Jesus, é preciso quebrar a adoração à besta, que é a adoração ao mundo material. Porque a besta, meus amigos, ela não se apresenta com uma cara demoníaca, chifres, rabo de dragão, soltando fogo. Não, a besta, ela se apresenta com os aspectos convidativos que vemos no mundo material. O dinheiro, a beleza física, as viciações elegantes. Certo? Isso é uma imagem da besta, amigos. Determinadas casas com propostas que não mais se adequam à nossa busca, mas que tem aquele apelo vigoroso que fala aos nossos desejos, é a besta. É a besta que seduz e engana muitos. Então nós temos que quebrar a sedução, as ilusões que salteiam a inteligência, certo? Então, muito bem. Colossenses 1,15 também, nós vamos encontrar Paulo também definindo, trazendo mais um ingrediente. Colossenses 1,15, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Porque Deus é invisível. Ou alguém já viu Deus aí? Se alguém já viu, me fala que eu quero ver. Então, quando se diz que Jesus... Por isso é que as pessoas confundiam naquele tempo. Ah, Jesus é Deus ou não é Deus? É por causa disso. É o Deus imanente. Certo? É o Deus imanente. É o Deus... É a condição divina que cada um de nós vai desenvolver amanhã, no futuro. Eu falo amanhã que é para não desanimar, não, tá? Se for falar em termos de quantidade de anos aí, acho que é na casa do bilhão, viu? Ainda. Mas à medida que a gente vai... Mas ninguém se tristeça, não, porque à medida que a gente vai
Adota a ideia, vai buscando a formação, nós já vamos entrando no galardão, meus amigos, que é a felicidade, a paz, a harmonia, que já começam a nos beneficiar. Ou não começam? Não começam? Muito bem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, né? Dúvidas aí? Ficou clara a ideia da imagem? E receber o sinal, olha só que interessante. Porque a imagem da besta, se nós temos aqui Paulo dizendo-nos que Jesus é a mais perfeita imagem do Deus invisível, aí fazendo o casamento de Hebreus com Colossenses, o resplendor da sua glória, Jesus é uma abstração ou ele é uma concretude? Jesus é um ente abstrato ou ele é um ente concreto? Ente concreto, certo? Então, assim como o Cordeiro é a imagem concreta do Deus invisível e nos convida amorosamente para adotarmos uma nova postura, a besta também é a mais perfeita imagem, o resplendor da glória do dragão. O processo de convite da besta e do cordeiro é o mesmo. É o mesmo. Então, a besta é o profeta do dragão, e o cordeiro é o profeta divino. O verdadeiro profeta, o cordeiro, e o falso profeta, a besta. O falso profeta propriamente dito, nós podemos analisar o falso profeta com duas conotações. O falso profeta, no sentido genérico, é o elemento materialista que nos aponta caminhos falsos, inclusive até do suicídio. Tem filosofias aí que definem que é melhor você cometer o suicídio para se livrar dos problemas. Então, esse é o falso profeta no sentido amplo. Agora nós temos o falso profeta, mais propriamente dito, segundo o entendimento religioso, que é aquele que prega o evangelho, mas pratica as ações da besta. É o falso profeta clássico, que é o religioso hipócrita. Religioso hipócrita, é o falso profeta clássico. Aqueles que. O falso profeta da codificação espírita, tanto do livro dos Espíritos quanto do Evangelho, é o hipócrita, o crasso. Certo? Quando eu falo hipócrita, crasso, é aquele que faz com conhecimento de causa. Porque nós temos hoje aí na Terra muitos espíritos novos na evolução que estão aprendendo os primeiros toques, os primeiros lances do Evangelho, tá? E esses não são os hipócritas, não, amigos. Eles seguem os hipócritas, tá? Estão desenvolvendo a sua autonomia. Desenvolvendo a sua autonomia. Então, eu vou receber o sinal. Para receber o sinal, meus amigos, aí entra aquele lance que eu já falei aqui. Afeição, amor, simpatia. O falso profeta ou o propagador da besta, propagador do dragão, que é a besta, ou propagador de Deus, seu cordeiro, eles expressam as ideias da mesma forma. E eu que tenho que ter a capacidade de fazer aquela identificação entre o bem e o mal, que é um tema clássico, fundamental da codificação, que eu cito muito aqui. Identificação, não é? O progresso intelectual engendra o progresso moral como? Proporcionando a identificação entre o bem e o mal. Porque se eu não for capaz de identificar, diferenciar o bem do mal, eu não vou conseguir alavancar no meu progresso moral. Eu não vou saber distinguir o joio do trigo.
Então, nesse sentido. Então, eu vou receber o sinal. O sinal da besta, ele é distribuído da mesma forma que o sinal do cordeiro. Exemplo. Pensamentos, palavras, atitudes e ações, ou não é? Então, nós, espíritas, precisamos identificar. Saber identificar, até para ajudar. Eu repito muito isso aqui. Né? Nós aprendemos, por exemplo, na questão 779, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados por meio do contato social. Então, o mais adiantado, nós aqui entramos na pauta do mais adiantado, quando nós abrimos a mente para esse entendimento, entramos no território, tá? Entramos no território, estamos na Judéia. Estamos na Judéia, concordamos que esse é o ensinamento. Então, nós entramos aqui nesse sistema, né, nos colocamos no plano assim, do mais adiantado, que vai auxiliar o progresso do menos adiantado por meio do contato social. Então, eu preciso identificar aquele elemento que se me aproxima pelos sinais que ele exterioriza, palavras, atitudes e ações, e eu vou identificar o seu estado moral para ajudá-lo, não para julgá-lo, para ajudá-lo. Então, se o elemento aproxima de mim com um palavreado estranho, complexo, na pauta daquilo que já não nos atende mais, nós vamos buscar, de forma sutil, sem arrogância, desviar o assunto para tirá-lo daquela tônica mental. Nesse sentido. Sem humilhar, sem julgar. Assim que o mais adiantado ajuda, a didática do mais adiantado. Mas nós estamos aprendendo esse processo ainda. Então eu preciso identificar, amigos. O elemento abre a boca, fala alguma coisa, isso aí. Jesus diria isso? Kardec diria isso? Ou para a gente ser mais perto, nos colocar mais perto de nós aqui. Chico Xavier diria isso, por exemplo? É o nosso parâmetro. Sinto muito se desagrada, vai desagradar alguém. Porque às vezes a pessoa idolatra alguém, cai a ficha que, opa, estou idolatrando uma pessoa aí, mas olha as ideias. Então eu preciso cortar essa adoração. Porque eu continuo sendo, aquele que adora, continua sendo propagador, adepto, profeta, no meio social, meus amigos. Esse é o sistema no qual estamos inseridos. Então, para ajudar com a eficiência, é preciso identificar o bem do mal, identificar os sinais que recebemos dos irmãos, para não receber, tá? Ou se receber, ele não sair, porque não é o que entra que contamina, mas é o que sai. É o que sai. Contamina porque a gente cria uma rotina, vamos nos habituando, aí contamina. E depois eu vou ter que reencarnar para quebrar a rotina. De acordo? Recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão. Veja que interessante, né? Nós aqui não falamos aqui. Sinal na testa, informação. Primeiro anjo. Sinal na testa. Vocês vão se recordar, quem já estudou aí a codificação, vai se lembrar do livro dos médiuns, os sistemas. O sistema, o Kardec aborda o sistema, os elementos que não concordavam com a descoberta de Kardec, então eles criavam sistemas. Porque como eles não acreditavam na realidade espiritual e, evidentemente, os sábios arrogantes daquele tempo, eles
Se eles não acreditavam, logo significava que aquilo é impossível. Olha, se eu não acredito, é impossível. Então, tem que ter uma outra explicação. Então, eles criaram um sistema. Então, Kardec, no Livro dos Médios, trabalha esse assunto. Então, tem um lá que criou o sistema do músculo estalante, que era o músculo curto perôneo da perna, que estalava e produzia aqueles efeitos, pancada, todos aqueles efeitos que Kardec identificou lá, escrita direta, tudo era produzido pelo o músculo da perna curto perôneo. Está lá no Livro dos Médios. São os sábios que não querem ver. Então, Kardec... É isso? Fala aí, Luiz. Fala aí, Fernando. Você quer falar? Duas coisas só. Esses recalcitrantes não serão aqueles do banquete, né? Que não vestiam a túnica nupcial, né? E essa besta, ela é muito atual, né? É desobediência à ciência, né? O não uso de máscara, esses inferninhos que tem por aí, essa Isso. aglomeração. Isso não seria também o atendimento da besta? Sim, ó, os falsos profetas pregou, por exemplo, tem uma falácia aí, o Luiz é da área, pode me corrigir se eu estou errado. Tem uma falácia aí que é a tal da imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, ela é adquirida pela vacina, porque a vacina ela impõe a barreira natural para a propagação do vírus. Então, o Sim. vírus chega no elemento, ele está vacinado, ele morre. Não tem mais transmissão ali, certo? Agora, quando não se vacina e o vírus vai se propagando, o que vai acontecendo? Ele vai desenvolvendo mutações. As pessoas vão morrendo em maior número do que deveriam morrer, porque tem vacina. Esse é o sistema que se buscou aí, é uma falácia. Muita gente acreditou. E muita gente que acreditou desencarnou, infelizmente, está desencarnada, talvez em desespero, em revolta. E aqui nós pedimos os amigos espirituais a parar esses milhares de irmãos, até milhões, que seguiram as vozes equivocadas. Certo? Eu tenho uma prima médica que não vacina, não vai vacinar, porque ela é adepta fervorosa da ideia, que foi veiculada por alguém. Eu não vou dizer o nome aqui, mas todo mundo sabe, você nem desenhar. E aqui eu não estou fazendo julgamento, nós estamos fazendo aqui uma constatação. Quem não gostar, paciência. Inclusive, Eu não tenho compromisso aqui com passar a mão na cabeça de ninguém e nem de fazer adulação de quem quer que seja. O compromisso nosso aqui é o estudo da doutrina e nós somos aqui da turma da ciência, como Kardec era. Meu compromisso é esse. Eu não tenho preocupação aqui se eu vou desagradar. Tem não. Pode falar, Fernando. inclusive tem algo aí que o pessoal não percebe, né? Quando eu agrado a besta, nesse aspecto aí que nós estamos falando, nós estamos contribuindo para que para a anulação de muitos CPF, né? Exatamente. E nós saímos aí fazendo propaganda da ideia. Propaganda, e por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, meus amigos, o negócio é grave. O negócio é grave. Então, o negócio é fácil, não. E esse aqui é um assunto espinhoso, e se você for falar disso em casa espírita aí, até se jogar uma bomba lá dentro, causa menos efeito do que falar disso. Tal é o nível da coisa. Quanto que nós chegamos no nosso movimento. Então, recebeu o sinal na testa, na sua mão. A testa é a mentalidade, a ideia, e a mão é o símbolo da operação, a mão que vai construir, que vai formar
A mão que vai formar, é o símbolo da formação, que é a experimentação, certo? E aí é o impacto no plano social. A operação, a ação, o esforço, o trabalho, é o impacto no plano social, positivo ou negativo, na pauta ou do instrumento da justiça ou da misericórdia. Porque o mal é o seu próprio remédio, não é o que o Kardec diz? Quem acredita no que não é verídico pode descobrir depois, né, no mundo espiritual, que investiu numa ideia falsa. Não investiu numa ideia falsa porque ninguém morre, todos somos imortais. Mas a pessoa não buscou, ela poderia ter ficado mais tempo na Terra, mas preferiu acreditar em certas coisas aí. É difícil a situação, muito difícil. Né? Tem gente. Eu vou ser sincero com vocês aqui. O meu cardiologista, ele é simpatizante da pessoa aí que já todo mundo sabe quem é. Certo? E eu perguntei para ele sobre os remédios, como eu sei que ele é, né? Ele não sabe que eu sei, mas eu sei que ele é. Perguntei, né, sobre os remédios. Ele falou, não, nenhum desses remédios funciona. Quer dizer, tem consciência, certo? Ele tem consciência. Ele pegou Covid, inclusive, e ele não fez uso desses remédios. Então, maravilha, mas nós estamos vivendo tal momento aí que o que nós podemos fazer? Vamos orar e pedir a Deus para a vacina chegar de preço. Para todo mundo. Porque enquanto não tiver vacina e vacinação mais acelerada, o vírus ele vai se transformando. Aqui no Brasil parece até que já começou até a ter uma melhora, né? Esses dias aí parece que já começou até a ter uma melhorazinha e tal. Talvez já seja um efeito benéfico da vacinação. Mesmo ainda, aqui em BH está na faixa dos 26% da população, com 600 mil aí caminhando para 700 mil. A população aqui é 2,5 milhões, né, da Belo Horizonte. Então, já está tendo um efeito aí positivo na aceleração, né? Então, se houver um esforço aí para acelerar um pouco essas vacinas aí, logo, logo nós estamos voltando aí. Eu espero que no segundo semestre a gente já consiga voltar para o caminho Chaves, né? O que você acha aí, Luiz? Agosto? Você acha que até lá vai estar todo mundo vacinado? Pelo menos a turma ali com 2 doses já? Talvez o nosso grupo, pode ser que sim. Eu vi outro dia uma declaração de que o Brasil não ia conseguir vacinar toda a população maior de 18 anos até o final do ano. Sim. Essa é uma previsão. E talvez aconteça, né? Agora, o nosso grupo, ele estando todo vacinado, aí mas tem que manter as mesmas condições, né? Tem que usar máscara. Eu acho que enquanto tiver que usar máscara é um pouco inviável ainda, né? Então vamos ter que aguardar mais tempo mesmo, né? Fazer reunião com máscara naquela sala. Indiretamente. De setembro, outubro, vai ser uma beleza, não vai? Ainda vai ter que ter máscara de reserva, porque 1 hora falando ali, você vai ter que trocar a máscara, porque ela vai ficar muito úmida, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com a ideia que ainda demora um pouco a voltar, certo? Sim. Mas o Luiz está otimista porque indiretamente ele falou que o nosso grupo é de veinho, né? Só tem veinho, né, Luiz? Então é mais Ô, rápido. Júlio, O caçula tem o quê? Mais 60, o caçula? Hein? Oi? O caçula deve ter quantos anos no nosso grupo? Uns Eu 55? tenho 59, eu e Margarida, não vacinamos ainda. 9. Pois é, então, tá vendo? ô, Júlio, eu acho que voltar mesmo, eu acho que só o ano que vem.
Sem restrição. Não na questão de que... É porque eu acho que só quando nós formos vacinar novamente, se Deus quiser, o ano que vem, que isso vai ser constante, igual da gripe, né? Eu acho que só assim que... não que vá piorar, se Deus quiser, não, entendeu? Não é esse propósito que eu estou falando, não. Mas é mais nessa questão, sabe? Não, piorar não vai, não. Inclusive, o ano que vem pode ser que eles criem aí uma vacina pentavalente, né? Que já tem a tetravalente. Eles consigam incluir a cepa do coronavírus numa pentavalente. Você toma uma vacina só para tudo. Assim, eu acho, porque de qualquer jeito, mesmo que nós voltarmos, né? Vai ter que ter distanciamento e as salas não comportam esse distanciamento, né? Não, neste ano, né? Mas no ano que vem volta ao normal. Volta. O ano que vem volta, se Deus quiser, em nome de Aí Jesus. quem não quiser vacinar é problema de quem não quiser vacinar. É doido. Eu sou a primeira a dar o braço. Mas tem gente aí que não vacina, né? Eu conheço aí. Eu conheço espírita que não acredita na vacina. Eu acredito. Vamos fazer o quê, né? Vamos pedir a Deus para... Lá em Lugano, na Suíça, tá? Lá em Lugano, na Suíça, espírita lá que não acredita em vacina, não. Nunca vacinou os filhos. Vai nada. Porque a vacina diz que a vacina causa certos problemas. Tem esse movimento também lá na Europa, tá? Tem, ué. Chegou no Brasil, ué. Aqui também tem, ué. Volta do sarampo por causa disso, ué. Exatamente. Então, vejamos bem, né? Que situação que nós estamos. Então, eu vou só começar o versículo 10, porque nós não vamos... O versículo 10 também é complexo. Versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Também o tal beberá o vinho. Vamos aqui falar do vinho. Já falamos aí anteriormente do vinho, mas o vinho ele é um produto individual elaborado por cada um de nós, com base na água. O que é a água? A água é a base da evolução. Base. E o vinho é elaborado com base na água. Vamos lembrar da boda de Caná? Que Jesus transformou água em vinho? Então, o vinho é fruto da nossa elaboração. É o esforço da nossa elaboração. Então, a água representa os sentimentos básicos que nós trazemos como substrato da evolução. Aquele substrato substancialmente bom, conforme a questão 907. Substrato substancialmente bom, os instintos que desenvolvemos ao longo da trajetória evolutiva, passando pelo mineral, vegetal, animal, hominal irracional, hominal racional, para alcançar a genitude. Então, estamos falando de quê? Já falamos disso na sexta-feira do estudo de Gênesis. Estamos falando dos instintos, a água básica. Os instintos são embriões dos sentimentos. Então, para transformar instintos em sentimentos, aí nós vamos empregar nossa capacidade de a mão operando, os esforços para operar, e nós vamos transformar os instintos em sentimentos. Os sentimentos têm duas classes: paixões e virtudes. Duas categorias: paixões e virtudes. Quando eu transformo o instinto em sentimento, eu transformei água em vinho. Transformei água em vinho. Certo? Só que a paixão é o vinho amargo.
E a virtude é o vinho excelente que Jesus, transformado por Jesus. Deu uma ideia? Paixão é o desvio. Então, a paixão é o vinho amargo. Pode ser vinagre, pode ser vinho amargo. É o símbolo, tá? A paixão não é fruto de uma elaboração, de um trabalho, de um esforço, de um sacrifício, não é? É um esforço. Na palma da lei de adoração por si mesmo. Ficou claro? Então, ao beberá o vinho. Então, quando nós produzimos o vinho, que são as paixões, as virtudes, o primeiro que bebe, quem que é? Hein, meus amigos? Quando nós produzimos o vinho, quem é o primeiro a beber o vinho? Quem elaborou? Hein? Quem elaborou? Quem elaborou. É o primeiro. Aí pode ser o vinho da ira, que é a vinho da ira, lei de causa e efeito. Imperfeição. É o símbolo da ira. O vinho que vai descer como leite e mel, aí, trazendo à baila a Canaã prometida, é o vinho de boa qualidade, a virtude, o sentimento nobre, não é? Que é o resultado final. Por isso é que o vinho bom foi deixado por último. Lembra da passagem da boda de Caná? Uhum. Vinho bom foi deixado por último, porque é o produto final, virtude. Porque nós passamos, de modo geral, todos passamos por essa trajetória. Instinto, paixão, para chegar na virtude. Corrigir o curso. Arrependei-vos. O primeiro movimento para eu corrigir a paixão, que é a imperfeição, é o arrependimento. Arrependei-vos. Quando é chegado o reino de Deus. É chegado. Quando nós adotamos a ideia, no plano mental, o reino de Deus chegou, amigos, para nós. Chegou o reino de Deus. Agora, quando é que nós vamos entrar nele? O reino de Deus chegou para nós aqui, nessa sala, pelo menos 1000 anos atrás. Nós não estamos envolvidos aí na questão da Inquisição aí, tem mais ou menos 1000 anos. Então, tem mais ou menos 1000 anos que o reino de Deus chegou para nós. Nós entramos nele já. Nós estamos tentando entrar agora, não é? Então demora. Processo demorado, tá? Então vamos ter calma, vamos ter paciência. E nós aqui agora temos que entrar, viu? Já temos que estar com os 2 pés plantados lá no território do Reino Divino. Nem que seja ali no limite da fronteira, da divisa. Logo depois da cerca ali, entendeu? Primeiro palmo. Nós temos que estar ali já com os 2 pés. Né? A seca tem arame farpado, mas nós não estamos... Não é isso? A gente gosta de arranhar de vez em quando, não gosta de arame farpado? Ah, deixa eu dar uma voltinha ali. Mesmo saber que tem arame farpado, a gente quer dar uma voltinha, não quer? Lá no Reino Antigo. Não acontece isso? Uhum. Então vamos em frente, né? Então nós iniciamos aí o versículo 10. Semana que vem nós vamos continuar, por causa do nosso tempo. Jesus aí favoreça a todos nós e que aqui possamos estar na semana que vem.